onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Filho da Silva. Por este nome, esse nosso irmão foi eleito para a vida divina no dia do seu batismo. Por este mesmo nome, que é sua identidade e também da comunidade humana, ele é chamado, é eleito para a vida presbiteral. O diácono Herberaldo fará o chamado e o padre Lepe Dalmaço, reitor do seminário interdiocesano Nossa Senhora das Dores, fará a apresentação do eleito. Acompanhemos no clima de profundo silêncio e oração. Queira aproximar-se o que vai ser ordenado presbítero, o diácono Sandro Sebastião Filho da Silva. Presente. Se Sandro está preparado, é digno de assumir este ministério, eu vou fazer brevemente um perfil. O senhor conhece Sandro, mas isso pode servir para toda esta Assembleia hoje aqui reunida, sob a dignidade deste candidato ao presbiterado. Há 9 anos atrás, Sandro deixava esta terra de Bonito e ingressava para o seminário Nossa Senhora das Dores, em Caruaru. Na época, ele tinha 22 anos, hoje está com 31. E está aqui para pedir a ordem do presbiterado. Nesta paróquia, ele, ainda adolescente, participou na época da Cruzada Eucarística. Depois, aconteceu que se afastou um tempo, mas aos 18 anos voltou, participando ativamente da vida paroquial, especialmente do grupo da Renovação Carismática. E foi naquele tempo que Sandro pediu de ingressar para o seminário, apresentado por Monsenhor Miguel, e acolhido na época, no propedêutico, pelo reitor Padre Heleno Vieira, aqui presente. Cursou a filosofia, ciências sociais na FAFICA e mais 4 anos de teologia no Instituto de Teologia de Caruaru. Amadureceu ao longo destes anos, acolhendo também o convite a viver um ano fora do seminário. Experiência esta vivida em São Paulo, no ano 2005, a contato com a realidade dos sofredores de rua. Nestes anos, Sandro fez estágio pastoral, no começo, na comunidade do Serrote dos Bois, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Caruaru, em São João da Escócia, sempre em Caruaru, na comunidade Pão de Açúcar, pertencente a Taquaritinga, com Padre Elias, em Toritano, na comunidade, na época, área pastoral São Bento, com Padre Silvano. E, atualmente, este último ano, exerceu o ministério do diaconato nesta paróquia, especialmente em Alto Bonito. Está agora disposto a prestar um serviço missionário na Amazônia, na periferia de Manaus, colaborando com a diocese de Pesqueira, que já está lá.
Acompanhei Sandro ao longo destes 6 anos, juntamente com outros padres, religiosos, leigos, muitos que trabalharam e rezaram pela sua vocação. Com esta paróquia, hoje tenho alegria com os familiares aqui presentes, o pai, conhecido como Tãozinho, a dona Elane, a tia Enedina, que o levou para a igreja, os irmãos e a irmã. Tenho a alegria de agradecer a esta padroeira, Nossa Senhora da Conceição, por esta vocação, filho desta terra. Também tenho a alegria, em nome do seminário aqui presente, com a atual equipe de formação, com todos os seminaristas de Caruaru, Garanhuns, Pesqueira e Floresta, de apresentar Sandro, em nome também do atual formador da Diocese de Caruaru, Padre Ademilton, apresentá-lo ao Senhor Bispo, dizendo que ele é apto, está preparado para ser ordenado presbítero. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão, Sandro Sebastião, para a ordem do presbiterário. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora, com a atenção filial, acolhemos as palavras do nosso bispo diocesano, do nosso pastor. Está completando 60 anos, mais jovem é do que a Diocese de D. Francisco Pesqueira, que completou 90. Mas nestes 60 anos, a nossa Diocese tem a alegria de fazer uma boa colheita. 6 padres vão ser ordenados. Hoje estamos começando com Sandro e depois amanhã com Edinaldo, lá em Gravatá. Depois Riacho das Almas, Roberto. Depois Márcio, lá na paróquia do Rosário. Depois Fernando, que vocês conhecem, porque trabalhou aqui, não sei se depois ainda vai trabalhar aqui, nesta paróquia, vai ser ordenado dia 14 e depois no dia 17, na Guaritinga, o Jerônimo. Então é tempo de colheita, é tempo de agradecer a Deus por esta riqueza de vocações. É fruto do trabalho das famílias, é claro, das paróquias e do seminário. Padre Pepe, o reitor do seminário, vai deixar o seminário para continuar a sua missão na igreja de origem, lá na Itália. Mas as sementes boas vão continuar a produzir frutos nesta nossa igreja. Eu estou sentindo que é verdade aquilo que dizia o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós somos enviados para evangelizar. Mas a minha reflexão de hoje sobre o sacerdócio quer ser bem sob o olhar de Nossa Senhora da Conceição. É a padroeira desta paróquia, né, São Miguel, que completa 170 anos. E sob o olhar de Nossa Senhora, nós vamos entender muita coisa sobre o presbiterato, como deve ser o padre. Outro dia veio lá na Cúria um grupo de paroquianos de uma certa paróquia da Diocese e conversando sobre a possível mudança do padre, certo ponto uma senhora me disse: nos mande um padre, um sacerdote mariano. O que
quer dizer um sacerdote mariano. Eu meditei, gostei daquilo que esta senhora me disse e fiquei meditando. Como é o sacerdote mariano? Quais são as características de um sacerdote mariano? É um sacerdote que naturalmente olha para Maria, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Carmelo, etc. Sempre a mesma mãe do céu. O sacerdote mariano é alguém que olha para Maria e descobre logo em Maria, sobretudo no seu sim, a característica básica do sacerdote. Maria é uma jovem que escuta a voz de Deus, é uma jovem que está aberta aos sinais de Deus, que está aberta à vontade de Deus. É uma jovem que se alimenta da palavra de Deus. É uma jovem que sabe dialogar com Deus. Por isso, quando Deus manifesta a sua vontade, ela diz o sim. Como é que deve ser um sacerdote? Sabe? Como é que você deve ser um sacerdote mariano? Em primeiro lugar, escutando o que Deus quer de você. Então, para ser um bom sacerdote, você, todos nós, eu digo isso para mim, em primeiro lugar, nós todos devemos escutar o que Deus quer. Nós sabemos que, apesar de sermos sacerdotes ou bispos, não somos os salvadores do mundo. O Salvador é outro. Então nós devemos ter uma constante meditação da palavra de Deus, um constante diálogo com Deus, para poder descobrir o que Ele quer. Como é que Ele quer que seja o nosso sacerdócio? Ser um sacerdócio como o de Maria, naturalmente, não pode ser um sacerdócio de alguém que domina, alguém que impõe a sua vontade, mas alguém que vai descobrindo o que Deus quer, o que Deus fala aqui a este povo. Como é que se deve encarnar? O verbo se fez carne, logo depois do sim de Maria. O Evangelho diz que o verbo se fez carne, São João, e habitou entre nós. Se você for um sacerdote como Maria, então você vai gerar esta presença de Deus. O verbo se fez carne. Deus estará presente nas nossas comunidades, não pelas nossas qualidades e capacidades, mas porque Ele é o Salvador. Ele é quem deu a vida por esta humanidade. Uma outra característica de Maria é do serviço. Você sabe muito bem, todo mundo sabe, Maria, logo depois que recebeu o anúncio do anjo, não começou a se vangloriar no meio da lá na sua aldeia, lá em Nazaré. E também nós não podemos viver assim, agora eu sou bispo, mais ainda, eu sou uma autoridade. Devemos aprender de Maria a perder esses sentimentos e nos colocar em outra atitude. O que Maria fez depois que disse sim ao anjo? Foi servir a sua prima Isabel.
que Jesus vivesse totalmente a sua doação, a sua entrega, que Jesus pudesse falar, dizer o que o Pai queria, que Jesus pudesse fazer os seus milagres para mostrar o amor de Deus. Acompanhou Jesus na missão, serviço. O sacerdote é alguém que está a serviço da comunidade, não se serve da comunidade para os seus projetos, mas serve a comunidade para que juntos se faça a vontade de Deus. Então, neste serviço se descobrem tantas pessoas que necessitam, os pobres, os afastados de Deus, os que são indiferentes, os que são assim desiludidos da vida. Só quem tem esta atitude de amor serviçal que pode descobrir o que o nosso povo necessita. Só um sacerdote, Maria, pode entender bem o que se passa no coração das pessoas. Mas Maria mostrou para nós também uma outra característica que é importante no teu sacerdócio, no meu, no nosso sacerdócio. Maria acompanha Jesus na cruz. Eis a tua mãe, eis o teu filho. A cruz na vida do sacerdote é o caminho para nós completarmos aquilo que falta, a paixão de Cristo. Não podemos nós entrar nesta mentalidade que nos rodeia, a mentalidade do consumismo, a mentalidade de uma vida mais fácil, a mentalidade de uma vida burguesa. Nós somos filhos deste tempo, então Maria vai ao Calvário, acompanha Jesus, está firme e nos ensina que na nossa vida de sacerdotes não podemos excluir a cruz, porque se nós estaremos excluindo a cruz, nós estaremos excluindo o meio de salvação que Jesus escolheu para salvar a humanidade. Maria não morreu na cruz fisicamente, mas Maria espiritualmente doou a sua vida também com Jesus pela humanidade. Este é o sacerdote que o mundo precisa hoje. O sacerdote que dá a vida com Jesus, dá a vida amando a todos no dia a dia, carregando a sua cruz, muitas vezes ficando em silêncio diante de tantas incompreensões, porque muitas vezes nós somos incompreendidos, porque a mensagem que nós levamos ao mundo não é uma mensagem que combina com a mentalidade moderna. Então nós muitas vezes somos acusados de sermos conservadores, de sermos retrógrados. Pode ser que a igreja em alguns momentos não saiba conhecer bem a realidade do mundo, mas na maioria das vezes não é assim, é porque não se entende mais a mensagem de Jesus. E nós somos sacerdotes para isso, para transmitir esta mensagem de Jesus, não para dizer o que eu acho, o que eu penso. Nós somos sacerdotes para distribuir a palavra de vida, distribuir os sacramentos. Nós somos sacerdotes para manifestar o amor de Deus. O amor de Deus é um amor que exige sacrifício. Então, para ser um sacerdote mariano, você que nasceu na paróquia Nossa Senhora da Conceição, se batizou aqui na igreja da Conceição, não pode fugir, não. Tem que ser um sacerdote mariano, que sabe escutar a vontade de Deus, sabe servir, sabe carregar a cruz, mas sabe também que a cruz não é o caminho final, não é a meta da nossa vida. Maria é apresentada no momento de Pentecostes, quando o Espírito desce sobre os apóstolos, sobre Maria também. Então eu tenho certeza que você vai receber também estes dons do Espírito Santo, que você vai também cada dia mais
seja lá em Manaus, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo, que hoje, se pensa em Manaus, vocês já sabem disso, depois vou dizer, então Francisco vai dizer melhor. Mas quem sabe que depois o Espírito do Senhor mostre para nós outros caminhos. Eu vou revelar um pequeno segredo sem dizer nomes, mas outro dia, durante o retiro, além de Sandro, que já está certo, que vai para Manaus, outros dois me disseram, olha, disseram muito discretamente, e disseram, mas saiba que talvez não agora, não este ano, mas eu também estou disponível. Eu também quero servir a igreja de uma maneira mais ampla. A diocese é o primeiro lugar do nosso serviço, porque nós somos sacerdotes diocesanos, mas a diocese se abre ao mundo. Então, esta alegria da doação pode contagiar toda a igreja diocesana de Caruaru e outros. Estou vendo aí padres olhando para mim e dizem, eu estou pronto. Diz assim, participar da alegria do nascimento da igreja junto com Maria, lá no cenáculo de Pentecostes, e poder ser sal do mundo, luz da terra, ou luz do mundo e sal da terra, é sempre o mesmo princípio. Nós vivemos assim, nosso sacerdócio, nossa fé, para podermos transformar este mundo. Porque o mundo precisa da gente, precisa de Jesus, mas nós somos estes instrumentos. Somos os instrumentos que podemos aliviar as dores da humanidade, nós somos esses instrumentos que podemos dar alegria ao mundo, dar esperança ao mundo, nós somos estes instrumentos escolhidos por Deus para fazermos os milagres que a humanidade de hoje ainda espera. A humanidade quer o amor verdadeiro. Com Maria, nós podemos dar o amor verdadeiro a todos os nossos irmãos. Amém. Diante de toda a comunidade aqui reunida, diante do seu bispo diocesano e do presbitério, ele manifesta o propósito de exercer o seu ministério sacerdotal. Presbíteros, deves manifestar perante o povo o propósito de aceitar este encargo. Queres, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiel colaborador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo pelo sacrifício eucarístico e o sacramento da reconciliação, para o louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja. Queres implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a ti confiado, sendo fielmente assíduo ao dever da oração. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação da humanidade? Quero, com a graça de Deus. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito e conduza sempre mais à perfeição. E agora podemos ficar todos de pé e cantando a ladainha de todos os santos. Voltamos a...
Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, derrame com largueza sua graça sobre este seu servo, que ele escolheu para o cargo de presbítero. Ajoelhemos.